Boa tarde, boa tarde. Vou esperar a galerinha entrar. Sexta-feira hoje, feriado, um feriado bem atípico, né? Uma semana que a gente teve bem diferente. Ei, Sérgio, tudo bem? Esperar um pouco a galerinha entrar. Deixa eu abaixar o volume aqui. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde. Gente, comecei a live agora, começou barulho aqui na rua. Hoje eu tô em casa, sexta-feira. Vocês estão me ouvindo bem? Como é que está o som aí? Se o barulho continuar, eu sou obrigada a levantar e fechar a janela. Tudo bem? Como está o feriado de vocês? Hoje, feriado, sexta-feira, nós vamos fazer live. Hoje já foi de tudo, né? Não sei vocês, mas eu já trabalhei, já estudei, já dormi. Esperando só mais um pouquinho a galerinha entrar. Sejam todos bem-vindos. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Escreve aí pra mim se vocês estão me ouvindo bem. Ei, boa tarde, Sandra. Boa tarde, Luísa. Boa tarde, Luzia. Luzia, você é do Paraná. Coloquem pra mim de onde vocês são. Pra gente ver como que a gente tá comunicando aí com todo o planeta. Está ótimo? Ok. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar... Hoje a live vai ser com o Sérgio, né? O Sérgio, o grande Sérgio, expert aí nos assuntos da quântica, e com Marina também, da França. Uau, que legal! Bastante. Nós vamos falar de física quântica, mecânica quântica e Covid, Apucarana, no Paraná. Gente, vocês... durante o processo, eu convido vocês a fazerem perguntas, tá? Porque o assunto hoje é muito interessante. Johnny, seja bem-vindo. Giane, sejam bem-vindos. Tudo bem, tô esperando a Marina entrar. A Marina acho que me deu um bolo, Sérgio. Sejam bem-vindos. Vou chamando você aqui então, peraí. O que vocês estão fazendo nessa sexta-feira? Ei, Sérgio, tudo bem? Opa, boa tarde. Tudo bem. Está me Tudo ouvindo jóia aí? direitinho? Opa, tranquilo. Você... Tranquilo? Não, encostou um Eu vou caminhão aqui na começar. frente agora, não sei se você está ouvindo. Eu estava ouvindo aí, eu falei assim, nossa, a Lorine mudou de lugar, tá morando agora numa empreiteira. Deixa eu fazer um comentário. Outro dia a Flaviana mostrou um meme que eu achei o máximo. Aula remota, mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui, né? Parece sessão mediúnica. Você está aí? Você está me ouvindo? Você está Se me tiver, ouvindo? faz alguma manifestação. É bem desse jeito mesmo. É nesse modelo aí, mas está tudo Tá jóia. tudo É, jóia. estou ouvindo bem, está tranquilo. Você viu Vou- quantas pessoas já estão aqui com a gente de vários lugares aqui da França, Paraná, Apucarana. Que legal. Que Eu legal. achei que nós íamos ficar batendo papo, tipo, uma videochamada particular hoje, sabe? Eu achei que o pessoal não ia parar para escutar a gente aqui, não, tá? Pois é, sexta-feira de feriado, mas assim,
Acho que tá todo mundo em casa esperando a vida passar, né? Não tem muita opção, então vamos ver Sérgio e Lori. Cadê a Mari? Mari, Cadê cadê a a Mari? Mari? Deixa eu ver. Se ela não entrar, daqui a pouquinho a gente chama ela. Eu sei que ela e a Flaviana estavam me sacaneando aqui, tá? Não, Você mandou um áudio perguntando se estava tudo ok aqui, né? Se eu estava pronta, eu falei super. Aí a Flaviana falou, não vou segurar. Aí ela veio tirar uma foto e mandou para a Mari, porque eu estava super nada. Tava terminando de fazer os Merkabas aqui, que eu tinha mais dois para concluir, né? Naquele momento que você mandou o áudio, eu estava exatamente finalizando o segundo Merkaba. Depois eu vou colocar lá no nosso grupo do Telegram. eu Tava mandei mensagem finalizando. pra Marina. Ei, Marina, tá pronta? Ela falou, tô terminando de arrumar meu cabelo. Eu falei, tu não me deixa sozinha na live, não, ó. Não sei o que aconteceu lá. Coisa de Arrumando o mulher. cabelo. Tá, mas Entreguei ela ela, aparece viu? aí. Ela já ela entra. Vou também deixar aqui o boa noite, pessoal. Você estava interagindo, pessoal de Apucarana, né? Eu falo que eu sou muito grato a todo esse movimento, né, que através da Marineuza aconteceu, daquela primeira vez que ela veio para cá, que você teve o insight de colocar a gente junto aí, e olha que legal, né, quantas pessoas que nós temos desde aquele momento, que nós temos conseguido provocar um impacto positivo, acredito eu, senão as pessoas não estariam aqui, e quantas transformações, né, e Apucarana é um lugar que eu guardo com carinho mesmo, porque as pessoas receberam trabalho com uma abertura, com uma prontidão, talvez uma necessidade que há ali ainda naquele lugar, geologicamente falando, né? E eu tenho um carinho muito grande mesmo. Eu vi que as pessoas entraram aqui, então eu quero mandar um abraço, né, para as meninas lá de Apucarana, a Jocelene, que acabou de entrar aqui também. Jo, seja bem-vinda. Eu não vi quem mais entrou. Mas um abraço para todos vocês que estão aqui, que pararam um pouquinho aí para a gente bater um papo, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre, continuar na verdade, né, Loire? Sobre aquele nosso Aquele nosso bate-papo do mundo bate-papo. quântico, dessa história toda aí, né? Trazer um olhar aí um pouquinho sobre essa questão da Covid também, né? O que as pessoas estão enfrentando. Agora que eu passei pelo processo, eu tenho também um outro olhar para poder acrescentar aqui, né? O que aconteceu com a Mari? Eu entreguei você aqui, tá? Que você tava arrumando o cabelo. Não deixou nós aqui, ó, na live. O que Olha, gente, eu aconteceu? passei o dia faxinando essa casa, então eu tinha que chegar aqui, ó, arrumadinha, Gra nível. Graças a Deus que arrumou o cabelo, né? Tava bravo. Gostou? Ficou bom, ficou bom. Mas não faz mais não. Gratidão. Viu? Não faz mais não. Você já ouviu a bronca. Seja bem-vinda, Mari. Obrigada. Boa tarde. A gente estava começando. Travou um pouquinho. Isso, Sérgio, você tá travando um pouquinho. O meu Está tá travando também? Não, só o Sérgio. Deu uma travadona. Ele estava falando, né, sobre o início de como que a questão da apresentação com a Marineuza lá de Apucarana, como foi feita essa ponte e como que isso já, o trabalho está desenvolvendo lá de uma proporção gigantesca, né? E a gente estava falando disso. Vou Que ter que chamar legal. ele de novo. Ele caiu. Pessoal, Chama ele. Isso, um pouquinho de paciência aqui com a gente, que a gente vai conseguir. Opa, eu virei a câmera, sinto muito. Você tá querendo mostrar seus gatos, né? Pois é, como é que eu faço para chamar ele agora, meu bem, aqui com a câmera Vai assim? lá naquele maisinho mais embaixo, na câmerazinha tem um maisinho. Aí você clica lá. Se ele tiver online, ele vai conseguir entrar. Se não, se caiu a internet dele, tem que esperar voltar. Porque não me dá a opção aqui, porque você tá... Ah, tá, achei. Vamos ver. Não, ele não está. Convidar para participar. Sérgio, vamos nós. Achou. Estou... Um pouquinho de Boa paciência, tarde, que nós já estamos Wilder. falando, né? Sexta-feira de feriado. Voltou, meu bem. Tava com Pronto. saudade já. Olha só, é desse modelo. O telefone simplesmente reiniciou sozinho. Já é a segunda vez que acontece. Então, tá tudo certo. Tá tudo bem. Bora lá.
né? Não tem muito o que fazer, não, né? Meninas, mas vamos lá. Entrando um pouquinho nesse nosso... eu falo que eu me sinto muito à vontade mesmo, tá? Do jeito que a gente está aqui, do jeito que a gente fica aqui, né? Para mim é muito tranquilo da gente poder bater esse papo e sempre com aquela linha, né, que a gente tem de construção, de deixar isso arquivado aqui, as pessoas que quiserem, né, que depois olhem, pesquisem, serve talvez até como referência para estudo, né? Gente, escreve, tá? Anota aí, se quiserem fazer pergunta, façam as perguntas aqui, mas anotem também, porque nós todos, cada um num degrau diferente de caminhada, de jornada, todos nós estamos aqui buscando, né, o nosso processo. Todos nós estamos, de alguma forma, caminhando e para cada um a informação tem um peso diferente. Então, de repente, eu acho curioso isso, porque às vezes eu estou aqui falando, a gente começa a falar, que a gente começa a canalizar daqui a pouco, vem alguma informação que eu falo, opa, isso não estava no meu radar consciente, eu também anoto aqui, né, o computador está ligado aqui, eu tenho um bloco aqui também, eu anoto porque falo, olha, essa informação não estava no meu radar consciente. Então é super importante porque faz parte do nosso acervo pessoal de material para gente seguir a nossa jornada, né? Eu quero continuar da onde nós paramos da outra vez, né? Espero que a gente consiga aí manter a nossa frequência quinzenal, né? Uhum. Continuar do assunto que para mim chegaram alguns, como fala? Directs, né? Uhum. O que é que você faz enquanto dorme, né? Algumas pessoas falando assim, cara, você enrolou e não falou. Eu falei, poxa vida, como não falei? Nós falamos de projeção da consciência, nós falamos de desdobramento da consciência, projeção astral, aí a pessoa não tinha entendido. Então eu acho legal a gente voltar já com essa ideia e de trazer um pouco mais, de continuar esse assunto, né? Porque aí eu quero entrar na ideia do Covid, né? Para as pessoas entenderem um pouco mais. Sim. Gente, a pergunta vamos fazer a pergunta diferente hoje. Será que você agora está dormindo ou está realmente acordado? Tá? Enquanto você dorme, o que é que você faz de fato? Será que você, enquanto você dorme, é realmente o tempo que você está dormindo ou é realmente o tempo onde você está fazendo um acerto de contas? Tá? Então, eu deixo num caráter de interrogação para que cada um tire as suas conclusões, faça suas pesquisas. Quando você dorme, quando você deixa o teu corpo físico, tá? Você vai para um plano astral. Então você tem aí, nós brincamos, né? No baixo astral e no médio astral. O alto astral, que já seria uma linha um pouco mais sutil, dificilmente a gente consegue acessar estando a gente aqui onde nós estamos hoje, tá? E aí que está o problema, porque com essa frequência tão baixa que a gente vive aqui, a facilidade de sair para o baixo astral é muito grande. E aí a gente está falando, né, da região umbralina, tá? Então vamos buscar um pouquinho lá o que nós já falamos aqui. Esse mundo quântico, esse mundo extrafísico, que está além do físico, né? O nosso trabalho aqui, o trabalho da harmonização quântica e o trabalho que a gente está desenvolvendo, que está tudo em processo, né, de construção, que é essa constelação sistêmica que vem com esse olhar, que vem com essa pegada de trazer solução para o nosso mundo físico, ela precisa passar ali pelo mundo extrafísico de um jeito um pouco mais sem mimimi, um pouco mais sem drama. Olha, gente, é assim e acabou. Né? Eu gosto muito de uma fala que eu ouvi pela primeira vez com a Loirine e com a Marineuza. Nós cansamos de enxugar gelo, cara. Acabou, não dá mais para ficar enxugando gelo, porque a pessoa vem, a gente resolve, volta e que acontece do mesmo jeito. Então nós estamos trabalhando exatamente aí. E, gente, para parar de enxugar gelo, nós temos sim que, olha, buscar do outro lado, trazer essa compreensão para que as pessoas tenham não é competência, não, a capacidade, né? A capacidade de dar sequência no plano físico sozinha. Porque senão não dá conta, a gente não tem condição, nós como terapeutas, né? Eu estou falando de uma forma bem séria e assertiva aqui. Nós não temos condição de ficar pegando um por um todo dia, o tempo todo, e ficar botando em pé. Né? Eu não lembro. Loirine, qual o nome daquela moça que nós conversamos outro dia, que é terapeuta também? Lá na sala, nós ficamos tomando um café e ficamos conversando, e ela perguntava, desculpa, eu esqueci o nome mesmo, tá? Ela dizia assim, para onde que está indo o atendimento, as sessões de terapia?
Isso, a Ju. Não falamos disso? Olha, para onde que está indo o atendimento? Gente, o atendimento ele está mudando. E as pessoas que não quiserem aderir a esse novo formato de expansão mesmo, né, aquela visão que nós tínhamos que era aqui, ela precisa fazer isso aqui e trazer para os nossos clientes, né, para os nossos amigos, pacientes, chama como quiser, uma outra forma onde fala assim para eles, meu querido, olha, não dá mais, tá? Se você quiser continuar vindo aqui, você vai gastar o seu dinheiro, vai gastar o seu tempo, mas os resultados, olha, me desculpa, é você quem tem que garantir daqui para frente. Por quê? Esse nosso entrelaçamento de realidades, que nós temos aí uma previsão, né? 2026, 2027, de realidades paralelas colidindo. Nós temos já, isso é previsão de NASA, isso é só buscar aí os satélites, o que tem acontecido no espaço, que quase ninguém fala, né? O máximo que a gente tem são as pessoas que ficam postando, em tal lugar vira um OVNI, vira um objeto, aquela coisa toda, né? Mas tem uma mesmo, né, científica. Oi? Essa semana mesmo, Vila Velha ficou estranho, um monte de gente mandando foto, mostrando vídeo de coisas que viram a mais. Como diz o outro, né? O tempo tá funilando, o negócio tá aí. E aí eu falo que para nós... menos, né? E para nós, como que estamos à frente de alguma forma, que começamos antes essa jornada, eu acho que é uma responsabilidade mesmo falar isso para as pessoas. Olha, daqui para frente, ou você entende que tem outras coisas acontecendo, ou nós não vamos poder te ajudar. Eu falo porque eu sou defensor dessa questão da verdade, né? Sem charlatanismo. Eu falo que eu perco clientes porque as pessoas eles vêm achando que a gente vai fazer um tipo de trabalho e quando eu falo a real a pessoa não volta nunca mais, fala que eu sou louco, mas eu preciso entender que eu tenho uma responsabilidade aqui. Eu tenho um trabalho para fazer muito sério aqui e que a gente já faz no plano astral, né? Então, daqui para frente, essa ideia desse entrelaçamento, desse mundo quântico com esse mundo físico, as pessoas elas vão ouvir mais sobre isso. E eu acho que a gente tem aqui realmente essa obrigação de trazer esse olhar. Voltando ali na questão do sonho, desse mundo quântico que a gente vai. Então, o que a gente está vivendo aqui, do jeito que a gente está vivendo, esse rumo que as coisas estão tomando, ou a gente abre o olho das pessoas, traz esse... para quem quiser, claro, né? Olha, gente, vamos buscar o outro lado, vamos entender um pouco mais, porque nós estamos vivendo mais lá do que cá. Nós já estamos fazendo isso porque lá no módulo 2 do curso a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre esse transe, né? Que de repente você tem uns apagões e você fala, caramba, parece que eu fiz isso, mas eu não fiz, aí você olha e fez. Né? Você fala, eu fiz, mas a minha mente não estava aqui. Então esses transes que a gente vive, isso tudo que vai acontecer com um pouco mais de frequência, então daqui para frente, como que eu explico isso para um paciente? Já que na nossa linha a gente não tem remédio, a gente não medica nada para deixar a pessoa meio grogue. Como que a gente vai explicar as coisas para as pessoas? Então, esse bate-papo nosso aqui é justamente para mostrar um pouco desse novo olhar, né? E esse primeiro ponto que eu gosto de trazer mesmo, é para que as pessoas fiquem atentas como é que está sendo o seu dia, como é que tem cuidado do seu dia, porque a hora que você apaga, que você desconecta aqui, você vai para algum lugar. Você não fica zanzando por aqui mais. Né? Algumas pessoas que ainda insistem em sair do corpo e ver o corpo na cama, deitado ali. Tem gente que ainda tem esse sonho, né? Mas a maioria das pessoas, principalmente que já acompanha a gente, quando dorme, gente, vocês estão sendo levados para outras estruturas. A meditação de ontem foi fantástica. Eu não imaginava que ia ser tão porrada daquele jeito, o tanto de feedback que eu recebi. E aí as pessoas, até eu quero comentar aqui, né? Eu falo que eu tenho seguidores anônimos. Gente, é um barato, porque assim, as pessoas estão no grupo, sem isso não é a crítica, gente, cada um tem o seu momento, mas eu acho barato, porque a gente posta as coisas lá, bota no Instagram, as pessoas curtem, ninguém compartilha, ninguém comenta, pouquíssimas são as pessoas que comentam. E eu entendo por quê, porque ainda a gente está naquele momento das pessoas que, nossa, mas se eu compartilhar isso, tem alguém da minha família que vai ver o que eu estou compartilhando, vai achar que eu estou ficando louco, né? E tudo bem. Então eu faço esse comentário de um jeito meio engraçado mesmo, porque as pessoas ficam no anonimato. Mas o que chega para mim de notícia,
de experiência das pessoas, falam, cara, eu vi isso, eu vivi aquilo, eu experimentei isso, tá, e aí? E aí, ao mesmo tempo que eu acho que eu tô ficando louco, né, chegam lá os comentários e as pessoas que estão tendo experiências. Então, uma coisa sou eu falar aqui, né, uma coisa somos nós três que já temos algumas experiências, uma coisa é eu comentar com a Flaviana aqui, que também tem as experiências dela. Agora, uma outra coisa é você abrir aqui uma câmera e falar assim, ó, gente, vamos meditar? Vamos ver o que acontece? E de repente, lá do outro lado, chega uma notícia da pessoa que tem uma experiência e eu falo, caramba, como que ela conseguiu atingir esse nível? Olha, ela atingiu por quê? Porque tem alguém muito sério, com muita responsabilidade, sustentando, né, sendo um canal para que essa energia possa ser replicada, redistribuída, e aí sim as pessoas conseguem acessar as informações. E são pessoas que são escolhidas mesmo para isso. Então eu vejo que isso que a gente está fazendo aqui precisa ser feito com mais... precisa ser feito mais vezes, né? As pessoas precisam ter essas informações e ter acesso a isso. Por quê? A pessoa fala assim, olha, cara, eu sonhei com uma nave. Putz, você não sonhou com uma nave, meu bem. Você estava lá em uma nave. Aí a pessoa fala, não, mas se eu contar isso pra alguém aqui, eles vão falar que eu tô ficando louco. Eu falei, eu também acho, então não conta, conta pra mim que tá tudo certo. Porque não tem com quem conversar sobre isso, gente. Não dá pra ficar batendo papo. As pessoas ainda, por isso eu falei, elas ainda têm um pouco de receio, o que a família vai pensar e tudo mais. Então, vamos de boa, tá tudo certo. Mas essas experiências que nós estamos tendo, elas são reais. Elas são reais. São experiências reais. Isso é uma coisa muito interessante, né? Você trazer esse ponto. Até pra gente, eu falo por mim mesmo, experiências de infância, de adolescência e tudo mais, e não ter com quem compartilhar ou buscar isso. E quando você vai buscar informações mesmo, dentro aí do que a gente tem das mídias e tal, das nossas redes, e são informações muito desconexa, muito bagunçada, vamos dizer assim, né? Então, aí faz ainda mais as pessoas perderem a credibilidade que existe uma verdade por trás de tudo isso, que a gente não tá maluco. Porque o que eu percebo nesses, vamos dizer assim, 10 anos que eu sou terapeuta, não tem jeito. As pessoas que têm essa conexão, elas vão buscar, elas vão atrás, elas chegam, né? Elas chegam e aí você fala assim, cara, eu não tô maluca sozinha nesse planeta. Tem um trem aí que nós precisamos olhar, né? E é muito assim, e quando a gente entra nesses assuntos, eu falo com alguns clientes, eles falam assim, meu Deus, achei o lugar certo agora. Tá, e o que eu faço com tudo isso, já que eu não tô maluco? O que primeiro era acreditar que não tava. Aí quando vê que não tá, o que eu faço com isso agora, né? Então é desafiador mesmo. Eu falo assim, nós, já que temos uma autoridade até no nosso trabalho, chegar e trazer esses assuntos assim, para aberto como a gente está assim, né? Vamos dizer, abrindo assim, né, essa comunicação Sim. de forma geral. É aquilo que o Sérgio fala, né? Dar a cara a tapa, né? Porque muitas pessoas, como você mesmo falou, ficam por trás das câmeras, ficam por trás de comentários, ficam por trás do WhatsApp, fica por trás de direct, fica com vergonha de perguntar, e a gente que dá a cara a tapa, que leva o nome de doido, aí na hora que o doido lá sonha, né? Aí é uma realidade. E aí a galera, quando vem e fala assim, poxa, eu até comentei isso com a Lori, quando eu conheci a Lori e comecei a falar com ela, que eu tive experiências quando criança que eu nunca tinha compartilhado com ninguém. E quando eu compartilhei com ela, eu falei, poxa, que acolhimento que eu tive, que coisa boa. Então, assim, não era ilusão, não era sonho, né, de fato. E é o convite que nós fazemos a todos que estão aqui, que acham que isso é um sonho, vir para a realidade, perguntar mesmo, ficar... Gente, pior coisa da vida é você ficar com dúvidas. E você ficar achando que, né, doido, que é maluco, que tem que ser tratado. Não, existem respostas, né? E tem 3 loucos aqui que estão dispostos, né? Né, Sérgio? Eu falo assim que tem tratamento sim, tá, gente? Às vezes, a gente só não sabe qual, né? Mas tem, né? A gente está procurando também, brincadeira. Sabe o que eu acho? Que há uma manipulação muito grande, né? Através das mídias de comunicação que a gente tem aí atualmente, né? Sempre teve a manipulação. Então as notícias, elas são muito tendenciosas. Eu preciso manter o gado no pasto, é exatamente isso, aquele filme lá, O Destino de Júpiter, né? Ele traz exatamente essa fala, que eu acho muito legal.
Eu preciso manter o gado no pasto. Então, hoje, o que nós temos muito é o quê? Também pessoas que vêm com contra-informações, com fake news mesmo, trazendo informações justamente para deixar as pessoas mais confusas, né? Para, isso é tudo besteira, deixa isso para lá, isso não existe, imagina, estão ficando louco, porque fulano lá também já disse. Então, hoje, se as pessoas quiserem gastar, se as pessoas quiserem gastar tempo na própria internet, nas mídias que são liberadas, elas vão encontrar muita coisa. Só que aí tem um problema. Quem quer gastar tempo com isso? Uhum. Quem quer gastar tempo, fala, deixa eu fazer uma pesquisa aqui, deixa eu entender, por exemplo, quem são os lemurianos. Quem foi essa raça que passou por aqui há tantos milhões de anos e até hoje deixaram marcas aqui para nós? As pessoas não querem saber. Entendeu? Então aí é mais fácil julgar, é mais fácil acreditar e manter um condicionamento de um padrão, né, de um padrão que já vem sendo imposto há milhares de anos e está tudo certo, sempre foi assim, está tudo bem, e do que parar para resolver realmente, olha, deixa eu entender o que está acontecendo de fato aqui. Então, com relação às notícias, para aqueles que querem estar aí, tem informação, nós temos livros, né, que ajudam, né, muito também. Sempre você vai ter gente vendendo livro de pensamento positivo, dizendo que você vai se dar super bem, que é só fazer isso, fazer aquilo, só para canela no dia primeiro, que você vai ficar rico, que você vai manter. Gente, quem faz, ok, tá? Quem fica fazendo essas regras, ok, mas por favor, vamos expandir. Tem algo atrás que não é só você soprar uma canela. Tem gente, eu fico vendo aqui no feed, porque eu fiz uma experiência. Como esse esse perfil de harmonização quântica, ele é novo, né? Basicamente, eu criei ele para começar a alimentar com esse trabalho e não tenho assim aquela pretensão de ficar buscando seguidores, né? Os seguidores que chegam vão chegando porque querem chegar mesmo ali. Mas eu fui buscar, né, ter gente aqui para eu ter assunto, deixa eu ver o que o pessoal está falando. Gente, o que eu mais tenho de pessoas que eu sigo, que é desse mundo holístico, são de pessoas ainda falando, olha, que vai dar tudo certo. Que fique, olha, pensa positivo, né? Você tem que achar os seus guias, os seus mentores, e vai dar tudo certo. Gente, não vai dar tudo certo. Eu sou taxativo, porque para quem me conhece sabe que eu não sou nem otimista, eu sou entusiasta. Eu sou o cara que faz dar certo. Tem uma diferença entre o otimista que acha que vai dar certo e o entusiasta que é aquele que faz dar certo. Eu sou esse cara do entusiasta. E aí quando você para e olha para o cenário e fala, gente, acabou. Ou você muda o teu padrão, ou você para de olhar para as coisas simplesmente achando que vai dar certo, arregaça as mangas, literalmente vai lá e faz dar certo, ou tá tudo lascado. Aí a gente volta lá no começo. Ou a nossa terapia vai ser a mesma terapia que a pessoa vem naquele momento mágico, porque naquele ambiente que a gente cria, a egrégora que tem ali, aquele ambiente é legal, a pessoa sai dali super bem, e volta dali um pouco porque aconteceu uma outra coisa, ou a gente para, né, e abre de vez o mapa aí e vê o que está por trás. Então tem muita gente, falando das notícias, né, que as pessoas jogam aí, tem muita gente, infelizmente, fazendo assim. E tem mais gente ainda que gosta disso. Então, gente, paciência. Depois não vem falar que ninguém não avisou. E no caso da minha hierarquia, eles me autorizaram a dar a cara a tapa e falar assim, porque não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Ou a gente assume os riscos, né, da nossa desconexão com a matriz, tá? Ou a gente assume esses riscos e começa realmente a olhar os contratos atrás, buscar essa libertação de um jeito um pouco mais coerente, ou fica aí fazendo o que acha que está tudo certo, acha que está sonhando com naves, com mestres da fraternidade branca, e o próprio sistema, o próprio governo coloca isso para a gente ter aí também na rede neural uma falsa informação achando que está tudo super conectado, entendeu? Então não é bem simples assim, tá bom? Mas deixa eu falar uma outra coisa. Pode falar. Eu percebo assim também, né, como a gente está condicionado, as pessoas no modo geral, né, acondicionado a pensar na caixinha, né, pensar na Matrix, romper essa barreira é desafiador, né? E aí o que me assusta assim um pouco, porque eu não sei vocês dois aí, mas ou os terapeutas que estão vendo a gente, de uns tempo para cá, eu diria que de 2 anos, 3 anos, as coisas estão assim num boom muito grande. Como você falou, não tem mais tempo. Então, vai ser de uma maneira exposta, cedo ou tarde, essa realidade vai vir para as pessoas.
E o que a gente vai fazer com isso, Sérgio? Porque eu queria entender, isso é uma coisa que eu ainda não compreendi. Todo mundo vai saber dessa realidade e vai ser um tapa na cara para todo mundo? Ou vai ser assim para aquelas pessoas que estão despertando, que estão conectadas, e a gente vai ver nessa bolha, vai acontecer duas realidades, três realidades para cada situação. Não sei, como é que é isso? Porque, gente, não tem mais. Se não tem mais, se o fim está aí, se as coisas estão sendo expostas, se as pessoas, quem está procurando, os outros estão alienados de tudo, cada vez mais alienado, e você pode esfregar na cara que não adianta. O que vai acontecer? Eu vou falar uma visão muito pessoal, muito particular minha, principalmente nesses dias que eu fui diagnosticado e com testei positivo a Covid, né? Então, eu achei legal porque eu questionei muito, porque as minhas equipes, o ano passado, falaram, relaxa que a gente não tem tempo nem para isso, tá blindado. De repente, quando vira todo esse transtorno, que eu estava em outra frequência de trabalho, até fui questionado, porque algumas pessoas que sabiam disso falaram assim, poxa, mas as suas equipes não falaram que você não pegava? E aí, como é que fica isso? Eu falei, olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu não tive nem tempo de brigar com a minha equipe. Falei, mas como assim? Falei, por quê? Porque a gente está com tanto trabalho, a coisa mudou tanto, que não tem essa de ficar dentro de uma bolha achando que ninguém vai te tocar. Você está na guerra. Eu falei, entendi. E vamos para a guerra. Guerra é guerra. Chegou um ponto, porque falando desse boom aí, tá? Gente, o plano astral tá tão bagunçado, a coisa tá tão feia, que se as pessoas tivessem um pouquinho de acesso consciente, todo mundo morria, desencarnava, né? Desencarnava de pânico. Esse psíquico que a gente está sofrendo aqui, esse ataque psíquico das pessoas com medo, né? Com medo, agora parece que eu percebo que as pessoas estão com um pouco mais de medo, não é respeito, é medo mesmo das situações, né? Algumas. Se entendesse o que está acontecendo do outro lado, desencarnava, tá? Então, quando eu passo pelo processo, eu fui, como eu posso dizer, como que eu contraí a Covid, até onde eu sei, né? Por isso eu falo que é sempre um ponto pessoal meu. Fazendo resgates à noite de muita gente desencarnando, e a gente não tem gente trabalhando lá com consciência, né? Todo mundo fica morrendo de medo, então não é todo mundo que vai. Em uma dessas andanças eu precisei descer numa região de um baixo astral. Eu precisei fazer um trabalho muito sério para buscar ali algumas pessoas, dentre elas um comandante de uma patente muito elevada lá. Quando eu saio, eu fui chipado. Eu vou fazer o quê? Paciência. Ai, eu fui chipado, agora eu não posso mais trabalhar. Gente, não dá tempo. É aí que eu falo que separa os homens dos meninos. Essa fala que eu queria deixar para vocês, que você comentou. Gente, beleza, e agora o que faz? Cuida aí que a gente cuida aqui e continua, taca-lhe pau. Não teve o que fazer. E aí parece que as coisas começam a se reorganizar de acordo com aquilo que você tem a capacidade de fazer. Então, estou falando do meu ponto, tá? Então, nesse processo, parece que automaticamente, o dia que eu precisei um pouco mais de energia que eu não tinha, foi o dia que eu tive a ideia, falei, não, deixa eu fazer esse teste, porque vai que eu esteja mesmo, e aqui eu ainda tenho um trabalho, né, fisicamente, que eu preciso responder às leis, aqui às normas. E de repente, então, testei positivo. Poxa vida, fica aí 15 dias escondidinho, beleza, ok? Nesse tempo de ficar escondidinho, o governo antecipou feriado, fez isso, fez aquilo, já passou, já acabou. É feriado hoje, eu falei, nossa, tinha até esquecido que é feriado, porque não mudou nada. Não mudou nada. A única coisa que mudou é que, teoricamente, eu não estava dando suporte direto no meu trabalho, mas as coisas se reorganizaram ao meu entorno para que eu não tivesse esse peso dos compromissos e pudesse seguir a jornada. Mas eu não fiquei isento do processo. E aí vem essa parte legal da história. Então agora eu tenho como falar o que é esse negócio. Como é que é estar com esse vírus, como é que é conviver com isso e onde é que você entra nessa frequência. Se você não toma cuidado, você cai e aí eles te aprisionam de novo. A primeira coisa que eu quero trazer, depois eu volto aqui na questão da Covid, né, que tudo para mim é um ponto de vista muito pessoal. Quem quiser acreditar, se fizer sentido, beleza. Se não fizer, descarta. Gente, tá, se acontecer coisas piores que a Covid, vai ser um boom, vai precisar de um boom, vai precisar de algo a mais para as pessoas entenderem que o jogo acabou? Não precisa mais.
Tá? Se acontecer algumas catástrofes a mais, igual a gente já está captando, ontem mais pessoas mandaram feedback para mim aqui, que estão captando, a Mari também comentou, né, ao vivo ontem, que estão captando outras coisas, explosões e tudo mais. Gente, não tem, Lore, como a gente falar que vai ser um boom. Esse boom já aconteceu. Ele já aconteceu, as pessoas estão meio que dormentes, achando que, isso é besteira. Continua tomando o remédiozinho, continua na vidinha ali, continua achando que vai dar tempo de comprar casa, de comprar a fazenda, comprar um apartamento. Essas pessoas que estão ainda nessa frequência, tá? O que acontece? Se acontecer uma catástrofe maior, essas pessoas são também extraídas, a consciência, o corpo físico não importa, porque isso se clona com muita facilidade mesmo, leva essas pessoas para outro planeta e dizem, olha, a Terra acabou. Vocês foram resgatados porque vocês são gente boa e aqui vocês vão ter uma oportunidade de seguir o projeto de vocês. Sejam todos bem-vindos. E continuam os escravos de que seja lá quem for, entende? Agora, nesse momento, enquanto nós estamos vivendo aqui, encarnados, planeta Terra, 2 de abril de 2021, né, nós estamos tendo a oportunidade de forma consciente e autônoma, individual, não coletiva, individual, de falar assim, cara, tem alguma coisa aí, eu quero saber o que está acontecendo. Porque esse boom, essa questão mais coletiva não vai acontecer, não dá tempo de acontecer. Por quê? Tá? Visão do Sérgio. Você tem aqui em cima uma estrutura chamada Supraconfederação ou Confederação Intergaláctica, que é responsável por um projeto X, Y, Z, junto com delegações X, Y, Z, em determinados quadrantes. Nós não somos a última bolacha do pacote. Nós somos um pequeno pedaço de um projeto. Então, se as pessoas aqui quiserem entender e o fractal voltar para essas estruturas superiores, muito que bem. Se não quiserem, gente, o que é podre, o que é lixo aqui não volta lá para cima. Então nós estamos tendo a oportunidade aqui de falar, opa, entendi, deixa eu sair desse jogo aqui. Porque eles não vão fazer esse boom. O que vai ser esse boom, uma coisa mais coletiva, uma forma de manipulação, né? Tudo que vem de uma forma muito extensa é para manter o controle, né? É o projeto Bluebeam, que a gente já tem aí acontecendo. Muitas dessas visualizações que as pessoas têm à noite, que o céu está com desenho diferente, será que é uma nave que está ali? Será que é isso? Gente, leiam, projeto Bluebeam. Até É só pesquisar. Até imagem de Jesus, imagem de pomba. É muito interessante o que eles fazem, né? É uma coisa de doido. Sim, tá aí. O projeto Bluebeam. O projeto Bluebeam é um desse que eu acho que é super interessante. Tá aí, faz anos que eu ouço falar disso. O projeto HARP. Dá uma olhada também, que essa mudança da natureza, né, a questão do clima. Gente, isso daí tem sido controlado já há muito tempo. Ontem a Flaviana compartilhou um post da Karina que eu achei bem legal. Ela falou, gente, não tem nada de pânico. Nós estamos mudando o governo do Oriente para o Ocidente. Tem uma outra questão do campo eletromagnético da Terra que ele está em movimento também, curiosamente, migrando para lá o Ocidente. Para o Oriente, perdão. Então, tem um movimento que está acontecendo. Acredita ou não, tá tudo certo. Tem um movimento de Herculovos aí que está passando, que vai mexer com a gente. Eu fico pensando, há 12 mil anos atrás, quando aconteceu lá também com a Atlântida, será que as pessoas estavam afim disso? Ou será que elas estavam vislumbradas em querer conquistar território, em querer conquistar mais e mais pessoas para botar como escravos? Então, eu vejo que hoje nós não estamos muito diferentes, nós não evoluímos muito, tá? Como civilização, como seres humanos, aquilo que nós viemos de fato buscar aqui, aquilo que nós viemos fazer de fato, nós não conseguimos por conta dessa manipulação que existe aqui, que a gente pode pegar um dia para falar das raças aí que controlam aí um pouquinho, né? Mas, então esse boom, essa forma nova de fazer as pessoas despertando, como se fosse um filme, né? Despertando, olha, que legal, entendi o jogo. Eu acho que isso não vai acontecer. Eu acredito que é privilégio para poucos. E falo mais uma coisa, porque mesmo aqueles que despertam,
mesmo aqueles que vêm para a gente, que vêm para fazer uma terapia, que vêm para passar pelas sessões conosco, mesmo essas pessoas, eles têm muito medo. Quando você fala assim, cara, não é nada disso, olha, é para cá, a pessoa fala, não, e volta lá para a vida dela, ela continua atendendo, ela continua seguindo o jogo dela do jeito dela. Então, se essas pessoas que, teoricamente, também são responsáveis por outras pessoas, elas ainda não entenderam o processo, quiçá os outros que estão lá sem ter isso aqui de informação, entende? E as equipes lá em cima, a estrutura que controla o jogo de um jeito mais sério, né, que perpassa aí toda essa hierarquia, eles não estão preocupados com isso. Eles têm mais o que fazer, entendeu? Então a ideia inicial é resgatar daqui, para quem tem já esse gradiente de consciência, é resgatar essas pessoas daqui, tirar essas consciências de comandantes que estão aqui, que vieram em missão e ficaram aprisionados aqui, porque, vou falar um pouquinho disso, né? Gente, Eu ia quando te nós viemos para perguntar sobre cá, isso. quando nós viemos para cá, a maioria de nós éramos tão assim, inocentes mesmo, tá? Vibrando em 15D, 14D, por exemplo, que aí falaram pra gente assim, olha, tem um processo lá embaixo que dá pra gente ter muita experiência, que é muito legal, e também a gente ajuda muita gente nossa que foi pra lá e se perdeu. Topa? Tá, mas como que é isso? Cara, desce lá de boa. De boa. Imagina, você só vai precisar ocupar um corpo físico, biológico, lá no caso biológico, nesse planetinha, porque outros lugares não precisa ser biológico, pode ser cibernético, ciborgue, tem os borgues, não precisa ser toda vez um corpinho assim, né? Mas lá nesse caso é assim. Então tá bom, aí a pessoa desce. Pum. Quando ela desce, ela, com a consciência toda achando que vai abafar, né? Aí chega aqui e vê o tamanho da merda, desculpa a expressão. O tamanho da merda que tá isso aqui. E com todas as forças começa a lutar para libertar as pessoas. Porque quando você desce como um deus. E se você não se corrompe, você tem consciência e você começa a trabalhar. É aqui que nasce, aí ao longo da história dos lemurianos, por exemplo, que nasce a história dos bruxos, dos sacerdotes, dos magos, que são mestres que desciam aqui para resgatar, para ajudar no processo de resgate, e de repente se perdia. Falou, não, eu vou acabar com isso aqui, porque eu tenho poder. A alquimia é uma coisa muito tranquila de você manipular aí as ervas, os minérios, minerais e tudo mais, e criar coisas para destruir o sistema. Só que aí você esquece que aqui você é um. Você dá toda aquela galera que estava lá em cima, cada um desce de um lado, aí você não se encontra mais e você vai se perdendo no processo. É aí que começou a dar errado. Então, o que as estruturas superiores querem? Eles querem resgatar essas consciências que desceram achando que ia conseguir e não conseguiram. Então estão sendo feitos os resgates, né, dos aprendizados que a gente tem aqui, que a gente conseguiu, como posso dizer, armazenar ao longo de tantas encarnações, né? E ao mesmo tempo que a gente consegue fazer isso com a consciência que a gente tem hoje, então você consegue aí se equilibrar um pouco mais e permanecer mais tempo para poder ajudar as pessoas a despertarem também, tá? Então o que acontece hoje não precisa de um boom. Se acontecesse um boom, tem um filme chamado 2012, se eu não me engano, que é um filme que o pessoal quer todo mundo fugir numa arca, que custava lá, se eu não me engano, 1 milhão de euros, 2 milhões de euros para o ingresso da arca. Então, se acontecer o boom, todo mundo quer correr, é o efeito manada. Só que isso não vai acontecer. Então, duas possibilidades. Ou você desperta, eleva o teu gradiente, né, cognitivo, começa a aceitar, não é nem compreender, a aceitar que existe um mundo quântico, que existe essa estrutura extrafísica, que você faz parte disso, você não é algo que está alheio a tudo isso, você faz parte disso, e começa a fazer as conexões com as suas equipes, que é o que a gente chama aqui, né? E você automaticamente vai seguir o teu caminho também de volta para casa. Ou então, fica aí à mercê da sorte, literalmente, e se mantém como escravo. Se acontecer alguma coisa no planeta, você vai despertar em um outro planeta e seguir como escravo, né, quando é um pouquinho gente boa. Tem um cara que eu não sou muito fã dele. Ah, pode falar. Pode falar. Eu tô com tantas perguntas aqui, mas aí eu vou tirar a sua então eu vou fechar o assunto, depois você pergunta aí. Tem um cara, eu não sou muito fã dele, mas isso quando eu ouvi da boca dele, eu achei legal comentar aqui, me lembrei agora. Chama Corey Goode. Tá? Corey Goode.
O Corey Goode, ele é um cara americano que trabalhou no projeto, em vários projetos do governo, né? Tem mais alguém com uma pergunta aqui, né? Tem... Esse cara disse que uma das propostas que ele fez lá, eu não lembro qual era o contexto, mas de viagens, né? Você vai para planetas, você vai para planetas, você vai para planetas, isso é indiferente, né? Outras realidades. E em uma dessas ele foi para Vênus. E diz que quando ele chega em Vênus, num ônibus espacial, quando ele chega em Vênus que ele não vê nada, de repente aquele nada se desfaz e aparece todo um cenário de um planeta, né, vivo, no orgânico, aquela coisa acontecendo. Ele só viu que era um holograma, né, uma cortina que se abriu, eles entraram, aquela cortina se fecha e não dá para se ver nada ali, um escudo de proteção. E ele, em uma das passagens dele lá dentro, né, já desceu tal, e caminhando por um túnel subterrâneo, ele chega num lugar que ele olha, eu acho muito legal, parece filme ele falando, né? Ele chega em um lugar e olha, vê o cara com símbolo americano, tal, né, cientista, e ali ele consegue escapar daquele grupo que ele estava passando e conversa com jogo de duas palavras ali. Esse cara olha para ele e fala, você é americano? Ele falou, sim. Ele falou, tá, mas a Terra não acabou? Ele falou, não. Eu disse que o cara para, falou, mas falaram pra gente que a Terra tinha sido destruída. Tá lá, é um cara que saiu do governo americano e comentam as experiências que ele teve. Então isso daí não vai acontecer, isso já está acontecendo há anos. Hitler, durante a Segunda Guerra Mundial, ele já tinha tecnologia para viajar no tempo. Ele já tinha base em Marte. Na Segunda Guerra Mundial, não estava nem aí com a Segunda Guerra Mundial. O pessoal brigando aqui, ele já estava em outra. Entende? Então, esse boom, só para falar do boom, né? Ele não vai acontecer. Porque não é interessante que aconteça um boom. O boom só acontece para manter os escravos dentro ali da sua senzala ou gado no pasto, como a gente queira dizer, tá? Isso é uma visão muito pessoal minha, tá, gente? E tanta informação, né? Igual você falou do Hitler, e tem muitos bons autores aí, o Druvalo, que fala muito sobre... Sim. Tem muita informação e não é de interesse mesmo que a gente tem essas informações. Então a gente vai continuar. É tanta pergunta que eu tô aqui que acho que nós vamos passar uns 3 dias falando, Sérgio. Bora lá, bora lá. Bora que eu ainda não falei do que eu quero falar, que era a questão da Covid, o que acontece ali. A gente tem que fazer mais uma live até para falar dessa questão, para onde que é que as pessoas vão, quem são, cada um tem um lugar, um sistema. Quando você fala voltar para casa, o que é esse voltar para casa, né? Quando você fala da questão da gente vir para cá e ficamos presos porque a gente estava iludido, né? Todo mundo tinha essa consciência de 15ª dimensão, ou como é que era isso? Então, assim, é muita coisa aqui querendo, né? Então, assim, o nosso trabalho, né, digamos assim, se todo mundo tinha essa consciência e nós viemos ajudar, e quem são essas pessoas, ou não tinha essa consciência, ou, enfim, como é que seria isso? Baguncei você? Tá. Sim, não, imagina. Primeiro assim, nós temos várias estruturas aqui. É difícil pontuar quem é quem. Tá? Eu acho que isso é essa jornada que a gente vai fazendo, que a gente vai tendo essa resposta pontual, assim como eu tenho hoje. Assim como há 15 anos atrás eu comecei a questionar ou mais, né? Eu lembro quando eu tinha 15 anos de idade, mais ou menos, hoje eu tenho 46. Quando eu tinha 15 anos, mais ou menos, lembro quando eu perguntava lá em casa, eu falava, gente, mas depois que morre vai para onde? Sabe? Eu ficava questionando, tá, mas Deus criou a gente, nossa, esse cara é louco, hein? Fígado, rim, pulmão, aquela época da escola estudando biologia, sabe? Entendendo essa coisa. Eu ficava questionando, então com 15 anos, hoje com 46 eu tenho as respostas. Eu não desisti. Por mais que eu fiz várias coisas ao longo do caminho, eu não desisti dessas perguntas e hoje eu tenho as respostas que chegaram aí nos últimos 10, 15 anos aproximadamente, com um pouco mais de pontualidade encaixando, né, no meu questionário. Agora, todos nós viemos aqui em missão? Não. Todos nós não. Por exemplo, eu tenho um trabalho que eu fiz quando eu fiquei aprisionado aqui, eu falo abertamente, eu desci com almas para alguns projetos aqui que eu não tenho certeza ainda, mas não eram projetos de escravização, eram projetos de pesquisa realmente, porque aqui ainda tinha a gente tinha muita, como se diz,
muitos registros aqui, né, dos Elohims, que quando começaram a estruturar esse lugar, a preparar esse lugar para ter um projeto biológico de 3, 4D. Então tem muito registro, muita memória aqui. Ainda temos, tá? Por isso que essa briga aqui nesse planeta, muito gigante, né? As pessoas acham que só estão furando porque querem petróleo, né? Ó. Então, quando eu venho para cá, minha nave é abatida. Então, muitas almas que estavam vindo comigo, porque eu vim responsável por uma equipe, essas almas se perderam. E hoje eu estou resgatando essas almas. Hoje, um dos meus trabalhos é pegar essas almas. Então, talvez essas almas, elas vieram aqui só para ter experiência. Não vieram para trabalhar, para fazer resgate nenhum, como é o meu caso. Eu desci para fazer um projeto acontecer aqui. E aí só que fui abatido, fiquei preso, quis resolver do meu jeito, quis encarnar justamente para poder participar desse projeto, na Operação Resgate, que já se falava disso lá atrás com os Kumaras, me ferrei. Então essa é uma explicação. Outras explicações, almas que não prestam. Tá? Por isso que eu falo que toma cuidado para ajudar as pessoas, tá? E quando eu falo isso, eu falo com até um pouco de amargor, assim, porque eu sei do que eu estou falando. Muitas almas que não prestam. Já tinha dado PT. Tipo, olha, morte cósmica acabou, não tem mais o que fazer com isso. Entraram aqui. Quando Caligastia é corrompido, Satã consegue abrir uma brecha e bota ali mais de 3 milhões de almas, inicialmente, que já tinham dado PT. Essas almas se infiltraram, foram reequalizadas pela estrutura dominante aqui no planeta, que é esse povo que mata, que morre, que não está nem aí com nada. Muitos deles estão no governo, por isso essa dificuldade tão grande de ajustar um governo. Por quê? Porque essas almas, ao longo das encarnações, elas foram se enraizando na estrutura do poder, né? Porque aqui tudo é dinheiro, então se você se corrompe é mais fácil, né, de manter. Então, Lori e Mari, não é assim tão simples. Falar assim, olha, todas as almas que estão aqui são comandantes, todos são pessoas que têm uma missão. Não, não é assim que funciona. Tá? Por isso que é muito pessoal, por isso que quando eu falo que as pessoas vêm e permanecem, eu falo, opa, não vou abraçar, porque eu não sei se é alguém realmente que é um dos nossos. Mas eu também não vou jogar fora, porque pode ser alguém que está perdido. Mas, geralmente, as pessoas, quando as equipes acolhem, é porque já são pessoas que realmente precisam despertar e estão nessa frente de trabalho. O meu trabalho, basicamente, ele é despertar comandantes. O meu trabalho é despertar comandantes. Tá? Só fechar aqui esse assunto. É despertar comandantes. Agora, e quando a pessoa não faz parte, não consegue, ela some. Já é também um combinado que a gente tem com as equipes. Olha, eu não tenho tempo de ficar filtrando todo mundo. Então, aqueles que chegam, eu acolho, com esse jeitão meu que vocês já sabem como é aí, né? Eu acolho, e se ali naquele momento há alguma coisa que não tá legal, depois daquele atendimento, essa pessoa nunca mais volta, tá? Não sei se eu consegui responder, Lori. Sérgio, para a galera que está entrando, que tem muita gente que nunca ouviu falar sobre esse assunto, né? Às vezes já chega assim e fica meio assustado com todas essas informações. Você com essa experiência, tanto você quanto a Lori, eu queria, assim, falando um pouco, né, dessa galera que tem essa dificuldade de entender, quais são algumas referências, livros, filmes, alguma coisa que vocês possam, assim, indicar para que a galera possa começar para poder entender isso daí, porque como são muitas estruturas, né, tem que buscar informação, por onde que você acha que a pessoa pode começar? Boa pergunta. Já começou. As pessoas que estão chegando, que não tem por onde começar, já começaram. Se chegou até aqui, está ouvindo isso, é porque aqui é o teu começo. Tá? Eu falo assim, sem demagogia, sem arrogância, sem prepotência, eu não tenho tempo para isso. Sabe, o nosso trabalho, eu sempre tive uma facilidade muito grande de pegar aquela complexidade das coisas, dar uma mastigadinha e jogar na mesa. Para falar do jeito que eu estou falando aqui, que tem uma supraconfederação, que tem isso, que tem aquilo. Desse jeito, isso já é muito simples. Uma sugestão que eu dou, que eu deixo aqui, na verdade, né, é que as pessoas tirem a roupa, né? Tire a roupa do julgamento, tire a roupa principalmente do julgamento, acolha aquilo que for possível ser acolhido,
Nós temos o trabalho gratuito, que é a meditação de quinta-feira aqui, né? Para participar é gratuito, não tem custo nenhum isso aí, é uma doação mesmo que a gente faz para manter isso para quem quer. Falar de livros, eu tenho um livro do Drunvalo, que é o Antigo Segredo, né, da Flor Flor da da Vida, Vida. que é legal, mas assim, para chegar Ele é ali muito vai faltar. básico, assim, ele só dá, né, para assim, É, não Mas coisa pelo tem. menos básica. abre, né? A pessoa já vai buscando É, outras informações, que conforme ela vai aprendendo, o que eu tenho passado, conforme a gente vai estudando, conforme a gente vai aprendendo, a gente vai recebendo as informações para o caminho que tem que trilhar. Então, assim, é, não é necessariamente assim, tem que ser assim, assim, assado, um padrãozinho, não. Vai vir, vai não tem. acontecer. Eu Eu falo ainda por mim, acredito. eu falo, Desculpa, pode falar, eu Lore. falo por mim nessa trajetória, né? Foram tantos autores, tantas que a gente que serviu para trazer até aqui, na verdade, né? Um trazia uma coisinha, outro mais uma coisinha. Então, assim, a gente vai juntando, juntando, juntando. Eu posso falar assim com propriedade que essa clareza de informação eu conheço o Sérgio e um pouco, né, nesse processo, então que as pessoas acompanhem o canal no YouTube, que acompanhem as meditações, que acompanhem a gente aqui, que acompanhem a página dele. E tem também, podemos falar um pouco do Rodrigo, né, Sérgio? Sim, sim. Do Rodrigo Romo, quem quiser também dar uma olhadinha, que também tem essa, que eu falo assim, que Sim. tem essa mesmo olhar. Eu acho que a gente pode deixar aqui aquela máxima, né? O mestre nunca aparece enquanto o discípulo não está preparado. O problema é que hoje a gente não tem tanto tempo. Antigamente eu costumava dizer assim, quando surgiam essas perguntas, por onde eu devo começar? Olha, aí eu fazia um filtro rapidinho com as pessoas. Eu quero resolver minha vida financeira, quero resolver minha vida afetiva. Legal, procura o Hélio Couto. Sim, Procura o Hélio Couto que você vai ter uma visão bem interessante sobre como se posicionar no jogo aqui dentro da matriz, que eu acho legal o Hélio, embora ele também aborde outras coisas, mas para mim ele ficou marcado assim. Aí a pessoa fala, não, mas eu já quero um pouco mais, porque eu tenho sonhos assim. Eu indicava o Rodrigo Romo. Aí a pessoa fala assim para mim, pô, esse cara é louco. é trilouco. Eu falei, então tá. Então eu comecei a parar de falar É, justamente por isso. Por quê? Porque cada um tá num nível. Se chegou pra gente aqui, então a gente tem como conduzir de uma forma mais leve, ainda dá tempo da gente fazer de um outro jeito. Mas eu acho que a gente pode ficar nessa. Olha, o material vai chegar para você enquanto você começar a pesquisar, a perguntar, o material vai chegar, as coisas vão pegar. acontecer. Eu acho muito Equipe interessante traz, né? assim. Porque assim, eu acho muito legal, eu mesmo, lá atrás, há muito tempo, quando eu conheci o Hélio Couto, há muitos anos atrás, eu Muitos ele lembro que eu sempre fazia. acordava de madrugada, e aí eu sentava na frente do computador e pedia mesmo, né? Eu não sabia nem que era equipe, eu pedia para algum superior me mostrasse, me guiasse, para que eu pudesse ali ter acesso a informações. Então, as coisas foram acontecendo. Eu lembro quando o Hélio falava da mônada. Eu falei, mas que Uhum. cacete, aí você digita lá mônada, não tinha Não nada, não tem. existia. Aí hoje você digita mônada, você já vai encontrar alguma coisa. Então, as nossas equipes, elas estão muito próximas e há uma urgência nesse processo. Então, Mari, se as pessoas chegam de verdade, olha, eu tô afim super de verdade. Eu tô afim mesmo, as equipes elas vão trazer. E aí não é querer vender o nosso peixe não, mas o nosso módulo 1 lá do curso, ele é bem básico do básico do básico. Eu tive que ralar pra cacete para deixar aquilo básico do básico e no final a gente fazer uma iniciação com as equipes, com as pessoas, né, para ser um start ali. Mas dentro daquele básico do básico, se pegar cada assunto que tem lá dentro da nossa apostila ali, da proposta, já não tem fim mais. Sim. Entende? Então esse caminho eu acho super legal. E É. já aproveito até para falar do curso, né, que a gente vai fazer agora em abril. Isso. Acho que vai dar super certo. Eu senti uma mudança energética tão grande do cancelamento, que a gente teve que cancelar, Uhum. para esse reposicionamento no mês de abril, tá? Uhum. Assim, uma Pra energia galera muito, tem que vir mesmo. muito, muito diferente. Então, para quem quiser, fica aí o convite, vai lá, né, participar com a gente. Eu não sei nem como que a gente vai fazer lá, precisa ver até no hotel, né, Lore? Depois as Sim. vagas, como é que a gente vai fazer. Mas fica aí um convite. Tem a constelação que a gente está movimentando também, que vai ser, se eu não me engano, no dia 24, né? Um dia Isso. anterior.
que é um outro movimento que já tem essa pegada, que já está caminhando para isso também. Então, as pessoas que tiverem curiosidade, entre em contato, chama as meninas aqui, vai se organizando, porque nós temos o desejo de auxiliar. Isso é muito forte. Nós não estamos aqui numa sexta-feira feriado, jogando conversa fora. A nossa missão, por assim dizer, né, é mostrar, gente, tem outras coisas acontecendo. É só essa. Então, para quem não sabe nada, né, vem com a gente aí que nós estamos no começo aqui. Vai dar tempo de pegar bastante coisa, tá? Tem 3 pessoas aqui que falou do caminho das palestras do Hélio Couto. O Hélio Couto traz muita informação, quem quiser, mas ele ainda é para, tipo assim, para a gente entender que tem algo mais aí para sair da Matrix, mas ainda é bem superficial, tá, gente? Eu falo por mim, porque eu acompanho o Hélio Couto desde 2014, na época que a gente fazia aquele CD, ou de ressonância. Ressonância, e aí na época eu falava assim, cara, como é que ele faz uma programação e você ouve lá todo dia aquilo e você muda a sua frequência? Como é que ele consegue? Se ele consegue, eu também quero fazer isso, né? Então, isso me trouxe para onde a gente está hoje, entender que tem todo um mecanismo por trás de tudo. É porque ele já sabe como fazer e ele busca uma forma de ajudar as pessoas. Sobre o Hélio Couto, por exemplo, o trabalho que ele faz, algumas pessoas têm resultado, outras não têm, outras demoram muito tempo para ter resultado. Por quê, gente? O trabalho do Hélio Couto, ele pega um CD frequencial que precisa ir lá no registro acástico, fazer lá, olhar o que você fez de probleminhas ao longo das encarnações que você tem, mas ele, por exemplo, não fala quantas encarnações você tem, né? Não, então vamos supor que você tem tem gente que fala de 250, vou falar de 125, metade encarnações. Aí você está aqui hoje ferrado, querendo comprar uma casa ou só ter um emprego decente. Só que nessas 125 encarnações que você tem para trás, você tem contratos. Você matou gente, você morreu, você matou, você foi abortado, e você abortou, você foi pai, você foi mãe. Quer dizer, você fez uma salada. Só que isso tudo está registrado. Tá. Aí você vai lá e faz um CD que vai começar a trabalhar isso tudo. Agora imagina que para cada CD, por exemplo, que você consiga trabalhar uma encarnação. Tem noção? Galera, eu até coloquei aqui, Sérgio, o seu site lá para a galera entrar, tirar dúvidas. Essa semana no Insta do Sérgio ele colocou ele começou a colocar as informações sobre os Merkabas, gente. E assim, eu falo que é um adianto para a vida. Se você não sabe o que é, busca saber, entra lá no Instagram dele, entra no site dele, porque as informações que tem lá, elas vão te deixar ainda mais alinhados com relação a esse assunto que a gente está falando. Eu falo porque eu acabei cortando um pouco dos caminhos com a ajuda dos dois. Eu falo que eu sou muita gratidão ao Sérgio e à Lori. E assim, se a gente tem como, né, buscar informação de uma forma mais direta, por que não, né? Exato. Então, esse lance dos contratos é interessante. Gente, eu já vi que passou de 1 hora que nós estamos aqui, né? Verdade. Esses assuntos, acho que a gente pode voltar aqui, a gente fala um pouco mais. Para quem tiver interesse, nós estamos aqui, tá, gente? Não somos acessíveis, né? Tá tranquilo, é só chamar a gente no Instagram. A gente está na mesma clínica lá em Vila Velha. Tem o site aí, tem os cursos, depois vocês entrem lá. Coloca o site de novo, que tem algumas pessoas perguntando qual é o site, já que você está aí de... Isso. Eu não tinha visto. Alguém fez uma pergunta que eu achei importante falar dela, Vamos voltar. mas eu não vi. Eu só vi alguma coisa de família, alguém perguntando de família. Foi a saúde. Traz essas informações, desperta a família. E uma outra pessoa respondeu assim, dando exemplo e transformando, porque o despertar ele contagia. Aqui, ó. Era isso? O que podemos fazer para ajudar a nossa família a despertar? Isso. Então, olha só. Primeiro, esquece que você tem família. Ponto. Tome. Realidade. Ponto. Você não tem família. Um dos maiores problemas, um dos maiores hologramas que foram botados aqui pra gente é a família de Nazaré, bonitinha, perfeita, que tinha um homem que nem era pai daquele cara, e tinha uma mulher, e aquele cara que salvou o mundo, que morreu na cruz, que hipoteticamente hoje todo mundo comemora a morte de alguém. Mas tudo bem, né? Isso é um outro assunto que um dia a gente fala sobre essa papagaiada, que nunca foi assim, tá, gente? Mas, enfim, então vendeu-se a ideia de uma família perfeita. O marketing,
Ele criou a família Doriana, que a gente fala, que era o comercial de margarina, né? Que é sempre uma criança sorrindo ali com os pais, duas crianças, um homem perfeito, bonito, uma mulher perfeita, bonita, os filhos perfeitos também, enfim. Então, esse modelo, né, que a gente já entra lá até no nosso assunto da constelação, que a gente vai falar, né, do resgate da deusa, onde a gente vai falar um pouco do sagrado feminino, sagrado masculino. Isso foi criado uma estrutura para que você fique preso dentro de um programa chamado família. Esse é o maior e o pior de todos os programas. A mulher, coitada, ela tá sozinha, alguém fala assim para ela, nossa, você não tá namorando? Putz, que saco. Aí ela começa a namorar. Aí ela tá namorando, fala assim, nossa, você não vai casar? O homem nem tanto, tá, gente? É mais a mulher mesmo. Aí tá, bota lá um anel. Nossa, quando você vai casar? Casa. Casou, não dá um respiro. E aí, quando chega o seu filho? Aí a pessoa fala, nossa, então isso é um padrão que já vem sendo trabalhado desde quando a criança, primeiro ela pega uma boneca, ela ensina a bonequinha como fala? A ninar, aquela coisa toda. Então, entenda, pode ser que deu certo de você ter sido pai do seu pai, filho da sua mãe, mãe da sua mãe, do seu avô, da sua avó. Pode ser, mas isso não é uma regra, tá? Não é uma regra. Ah, aí fala, tem algumas religiões que falam, olha, mas se você tá nessa família é porque você tem coisa para acertar aí. Você tem uma situaçãozinha pendente aí. Gente, não, isso não é uma regra. Pare e pensa onde é que um filho vem e mata um pai e mata uma mãe. Pare e pensa onde é que um filho pega e dá tanto desgosto para um pai e para uma mãe. Se veio daquela mulher que é só amor. Se veio daquele homem que não sabe fazer outra coisa a não ser trabalhar para sustentar aquela família e o filho vem a um demônio. Então, tá. Como que eu faço para ajudar a minha família? Primeira coisa, esquece que você tem família. Não vai sair falando isso, tá? Mas aqui na sua mente, fala, você não tem família. Você é uma pessoa única que está ali tendo uma experiência. Quando você veste essa roupa da individuação, é você com você mesmo, é a tua verticalização, aí sim você fala, opa, agora entendi. Quem é essa mulher que, de alguma forma, conseguiram fazer com que eu coubesse aqui dentro e viesse através dessa mulher? Quem é esse homem que, hipoteticamente, emprestou uma parte sua para que o meu corpo pudesse ser moldado também à imagem e semelhança dele, e eu estou aqui nesse núcleo? Ou simplesmente, será que no final da fila, ó, desce lá que aqui dá para descer nessa hora, aqui desce e depois a gente vê o que acontece lá. Então, esse é um ponto para se pensar sobre a questão da família. Você pode estar dentro de uma estrutura familiar como entrante. Quando você desce, por exemplo, igual a gente falou lá atrás, como uma pessoa que veio aqui com uma missão, você compra essa bronca, tá? Eu comprei essa bronca. Você entra porque você quer entrar, e aí de repente já existe o Sérgio, que é filho do Raimundo, filho da Isabel, que já tem toda a estrutura de ancestralidade. E para eu entrar nessa estrutura de Sérgio aqui hoje, eu comprei essa briga da ancestralidade, que já existia, que estava posta, desci com o meu projeto e comprei os projetos deles. Toda essa linha de ancestralidade e tenho que seguir a minha jornada fazendo aquilo que eu vim fazer e mais a linha de ancestralidade que por simplesmente emprestar um corpo e emprestar uma estrutura como entrante, eu aceitei esse desafio. E aí quando você olha para o seu papai, para sua mamãe com esses olhos, aí você fala, puta que o pariu. O que eu estou fazendo aqui? Muito mais do que querer convencer alguém a mudar de vida, é você falar assim, nossa, o que é que eu vou fazer, de fato, para ajudar essas pessoas a compreenderem que talvez eu nem seja filho deles. E aí, como é que fica esse jogo agora? Então, quando fala de família, eu quis voltar porque eu acho isso super importante. Quando fala de família, isso é muito mais amplo. E aí tá, pega então uma historinha dessa. Aí você tem mais 2 irmãos, como eu tenho, por exemplo. Né? E mais um que minha mãe abortou. Então tenho 2 vivos. Quem são esses caras na minha vida? Que cada um pensa de um jeito. Um fala A, outro fala B, outro fala Z. Cada um vai para um lado.
e deixa meu pai e minha mãe quase louco. Então, gente, quando a gente pensa na família, eu quis voltar nesse assunto porque eu acho que é super importante e tem tudo a ver com esse clima desse final de semana, né? Olha bem para sua família, vê quem está lá. De repente, eu falo porque eu tenho filhos também, né? Eu não sabia disso ainda, tenho 2. Aqui e um que abortou lá no comecinho ainda. E aí? E aí você descobre quem são seus filhos na sua vida. E aí você escolhe se você liberta ou aprisiona os filhos. E aí as pessoas que estão ao seu redor falam assim, cara, é louco, olha o que ele está fazendo com o filho dele. Olha o que está fazendo com a filha dele. Só que é só você que sabe, entende? Só que, se você quer sair do paradigma, se você quer romper e realmente encontrar aí o que você veio fazer, então precisa repensar esse paradigma também. Como é que eu vou converter a minha família? Esquece que você tem família. Primeiro passo é isso. Descobre quem é você, o que você está fazendo aqui. Se aproxime de pessoas, de material, de conteúdo que tragam essa verdade para você. E aí sim, a partir daí você vai começar a seguir. Gente, esse assunto ele vai tão longe. Tem pessoas que ficam morrendo de inveja da família do outro. Fala, olha como pode. Tem 5 irmãos, os 5 irmãos são mestres, doutores, não sei o que, não sei o que. A família está bem sucedida, parece que lá está todo mundo em paz. Eu aqui, olha, meu filho morreu, o meu marido não gosta de mim, o meu outro filho não fala com o outro filho. Ué, enquanto você não parar para ver a sua história, você vai ficar aí vendo a história da vida dos outros, tá? Então, esses hologramas, o assunto da família Doriana, a gente pode fazer uma live sobre a família Doriana também. Uma nova que daqui a 15 dias a gente voltar com esse assunto sobre a família. O que você acha? O que você acha, Lore? Pode ser show de bola. Perfeito. Até porque, assim, a gente vai ser malhado de pau falar isso, né? Como que eu não posso olhar para minha família se, pelo amor de Deus, né? Então, eu acho que isso é para trazer realmente a consciência que não é desrespeito, não é falta de amor. Não, de forma alguma. Então, muito pelo contrário. Deixa eu só fechar esse assunto aí. Entender a sua história. Você não tem que convencer a sua família. Então, depois de anos fazendo essa leitura, hoje eu tenho a minha mãe que acompanha a gente aqui. Hoje eu tenho o meu filho que me ajuda nesse trabalho. Né? Tenho o meu pai, que na velocidade dele também vai se encontrando e vai enxergando um pouco mais. E os meus irmãos seguindo a jornada deles. Agora, o que é mais importante, o que é legal nesse processo de respeito, né, de você olhar para essa estrutura e deixar isso de uma forma madura, né? Por isso que a constelação que a gente está falando, essa nova direção, a gente vai trazer isso para esse trabalho. Por quê? Porque você deixa cada um no seu papel. Você para de ficar entrelaçando e você deixa todo mundo no seu lugar. E aí sim as coisas começam a dar certo. Aí sim as coisas começam a fluir. Aí sim as pessoas vão se encontrando. A gente não está falando aqui para jogar a família fora, não falei isso. Eu só falei, olha, você primeiro precisa entender o que é a família, o que é esse conceito família. E quem é você na família, né? Quem é você nesse jogo? É aí que está o interessante, né? Mas a gente pode continuar esse assunto sim, né? Isso, até porque para ter a compreensão melhor também, no sentido assim, se a gente já vem com uma estrutura, como quando você fala assim, voltar para casa, aí a gente está aqui, então a gente tem um histórico fora e um histórico nesse sistema de roda de Sansara, de 3D, do caramba 4 que está aqui, né? Então, isso gera um conflito aqui nós vamos fazer mais umas 3 lives. Gera um conflito de personalidade, de identidade, gera conflito pra caramba. É aí que tá o segredo. 5 anos, eu falava assim, ia pra varanda e falava assim, quando que eles vão vir me buscar? Agora eu entendo isso, estava na família errada, né, tentando sobreviver. Não tem como. Antes da gente fechar, eu comecei um assunto e não fechei ele. Gente, o que é legal entender com tudo isso que a gente está fazendo aqui, que a gente está falando, quanto mais informação, você vai avançando com mais segurança, é só isso, tá? Como a gente está passando por um processo que talvez se intensifique um pouco mais, porque a mídia quer fazer isso, que é a tal da Covid, né? Uma experiência bem legal que eu tive, que eu quero comentar com vocês, que eu falei de que ia falar sobre isso, eu não falei até agora. O que acontece? Os processos eles não pararam de forma alguma, muito pelo contrário, eu sofri apagões, né, durante o processo porque as equipes me levavam para ser tratado e em outras estruturas continuei trabalhando sem problema nenhum. Só o meu corpo físico que aguentou
o pau aqui embaixo, né? Que aí não teve jeito mesmo, tive que fazer tomar os remédios e tudo mais. Primeiro, o governo só ah, lá, agora tem um integrante Não, o novo meu ali, ó. amigo me arranhou tanto que eu não conseguia pegar ele e ele me arranhando aqui. Ah lá. Pode E falar. aí, deixa ele aí. E olha o que acontece, gente. Eu já tinha um olhar, né? Que eu sou muito crítico para isso, né? Com relação ao governo. Eu só constatei. Então eu achei muito interessante, eu, por exemplo, quando fui ao médico, e cheguei lá e fazia muitos anos que eu não ia ao médico, né? Eu precisei ir, porque precisava de atestado, aquela coisa toda, eu achei hilário, né? Mas fui passar por uma consulta. Gente, achei ridículo. Ridículo, porque assim, o SUS, né, de sei lá quantos anos que eu fui numa instituição privada, né, que a gente paga, e de repente você chega lá, é a mesma coisa. E aí você olha o tratamento, o espaço físico, aí a pessoa diz assim, olha, mas se o senhor entrar ali sim tem pessoas que estão com o vírus. Eu falei, tá, e como que eu vou saber se eu não estou com o vírus e tenho que entrar ali? Tá, você tem que entrar ali. Eu falei, então tá, então eu vou entrar ali. Gente, eu fiquei assim, foi hilário o processo. Quem não tivesse com Covid conseguiu ter ali. Com certeza pela muvuca de gente. E era particular, ok? E era particular. O médico, ele nem olhou para mim. Eu achei que ele ia botar aquele negócio nas costas para ver o pulmão e tal. Não, fez uma pergunta, a primeira pergunta, você quer atestado? Eu falei, sim. Particular, tá? Eu acho então que o senhor está com Covid. Quantos dias faz que tem sintomas? Tanto. Quais são os sintomas? Assim, assim. Pode ser Covid, vamos fazer o exame. Tá, e se der, olha, quer que eu te receite um remédio? Eu falei, eu quero. Ele falou, olha, se der positivo, fica em casa 10 dias. Eu falei, tá. Fiz o exame, deu positivo, e aí, o que eu faço agora? Tomo o remédio que ele deu. Aí, né, a Flaviana procurou um outro médico aqui que nos acompanhou e tudo mais. Ela também passou pelo processo, né? Ela teve a ideia. E aí o médico acompanhou e está acompanhando a gente. Até ontem ele ligou dando meio que uma alta aí, sabe? Mas aquele médico, daquele serviço que a gente paga, ele não falou mais nada. Se der positivo... Então, gente, tem muita gente morrendo, desencarnando com esse negócio de Covid por falta de orientação. Tá? Se você não perguntar, ninguém vai te falar o que fazer. Simplesmente toma aí, ó. Toma lá e vai. Então esse é um aspecto. Segundo aspecto, como eu trabalhava com evento, a gente tinha uma regra para fazer as coisas, e talvez a Mari, até nessa questão da engenharia, ela tenha um pouco de olhar sobre isso também. Começou a ter problemas em eventos. Então o local comportava X pessoas, eles colocavam 4 vezes mais e acontecia uma tragédia, morria gente lá. Então, a partir disso, eles começaram a falar, olha, a partir de agora você tem que ter uma liberação do corpo de bombeiro, dizendo quantas pessoas que cabem dentro do seu lugar. E até hoje, todos os lugares que você vai fechado, tem uma plaquinha lá, lotação máxima, parece elevador, né? Então tem uma plaquinha lá. Tá, isso foi feito justamente porque se acontecer algum problema, aquele espaço tem lá saídas de emergência que dá para todo mundo sair do lugar, ok? Então você precisa ter isso hoje para poder trabalhar. Quantas pessoas tem no planeta? X. De acordo com o número X de pessoas, qual é o número de hospitais que a gente precisa ter? Qual é o número de leitos que precisa ter? Faça chuva, faça sol, você tem que ter lá. Independente se vai usar ou não, você tem que ter. Porque você paga por isso. Nós pagamos por isso. E aí o desespero, aí vem o governo dizendo assim, olha, agora estamos... Eu falo porque eu entrei nesse mundo, né? Agora nós temos tantos leitos a mais. Olha, conseguimos tantos leitos a mais. Isso é uma pouca vergonha. Isso é uma pouca vergonha, por quê? Porque do mesmo jeito que para você fazer um evento, você precisa saber quantas pessoas você pode pôr ali, o governo também tem por obrigação fazer isso. Entende? Então nós estamos, gente, por favor, despertem a consciência e entendam que a Covid veio, né? Eu só estou falando porque eu constatei aquilo que eu já tinha por intuição, e dou minha cara a tapa mesmo aqui.
ela veio só para mostrar para as pessoas. E aí, Lore, aquele boom, não precisa ter, tá aí o boom. E as pessoas ficam felizes, outras acham, não, fique em casa, se cuide, e o governo vai fazer o possível. Gente, não vai fazer. Aquilo que estão tentando fazer num nível superior, quando chega aqui embaixo, eles barram. Eles não deixam. Não é fechar o comércio que vai salvar as pessoas, não é isso. Então, se o governo tivesse feito a parte dele, nós teríamos sim uma forma de tratar todo mundo sem maiores problemas. Tá? Então, essa é uma experiência que eu vivia da parte física. Então, desencana do governo. Tá? E dificilmente algumas pessoas vão querer que você fique bem, a não ser você mesmo. Então, use e abuse dos Merkabas, chama as equipes, chama a gente aqui para ajudar você se você estiver passando por esse problema, que a gente faz na medida do possível. Segundo ponto. Aí a pessoa vai para o hospital e fica lá entubado, e é isso que eu quero falar com vocês. O que acontece enquanto a pessoa está entubada? Ela não está lá, gente, olhando no corpinho dela lá. Ah, meu corpo aqui. Gente, automaticamente, depende da linha de obsessores que essa pessoa tem, contratos que ela tem para trás, ela foi parar exatamente naquele processo de ficar entubado lá no hospital, porque ela vai ser aprisionada no plano astral. E aí ninguém fala sobre isso. Tá? Então, o que acontece? Nesses dias que eu tive um pouco mais de tempo, né, por viver um pouco mais assim, então eu tomava os remédios e durante o dia eu dava uma cochilada, meio que obrigatória, o que aconteceu? Bom, desdobra e vai para trabalhar, vai para o plano astral. Aí você vê um monte de gente perdida lá, achando que morreu e não morreu, está só entubado aqui no hospital, e ninguém avisa, ninguém orienta sobre isso. Tá? Tem um livro, eu não lembro se é Aruanda, do Robson Pinheiro, eu não gosto muito dele, mas esse livro ele fala disso um pouquinho, onde tem pessoas entubadas aí 2 meses, 3 meses no hospital, que está lá entubada, e o corpo astral da pessoa está entubado também, servindo lá de doador, né? De estar alimentando uma outra estrutura no plano astral. Então, o que acontece? Nós precisamos trazer a consciência, nós precisamos lutar sim. Se você tem gente aí que você conhece, olha, que está entubado a pessoa. Primeiro, a gente precisa ter alguém que se responsabilize por aquela pessoa, né? Eu sempre pergunto antes, né? Tá, você topa fazer? Topa. Tá, você assina isso? Porque é a pessoa que você está trazendo para eu atender. A pessoa fala, não, então eu não mexo. Porque eu preciso ter alguém que assine por isso lá do outro lado também. Gente, a gente vai lá no plano astral ver o que está acontecendo. A pessoa nem sabe que ela está presa lá. Então, nesse processo de desencarne, tem gente desencarnando lá que está entubado aqui ainda, achando que vai voltar e já pegaram a pessoa e está para lá. E não dá tempo da gente saber quem é quem. Se fosse 1, 2, beleza, né? Mas são milhares de pessoas. Milhares de pessoas assim. Então, esse é um assunto muito sério. Se tem alguém que está doente, né, você vai, né, procura ajuda. Se essa informação faz sentido para você, começa a olhar para com esses olhos também. Eu fui comentar com a minha mãe sobre um trabalho que a gente fez, né? Justamente a gente fala muito sobre isso, e ela comentou, falou, olha, faz sentido isso que você está falando, porque tem um menino aqui, que é da minha infância, né? Ele ficou 3 meses entubado, e quando ele voltou, ele falou pro pai dele, falou assim, nossa pai, você não faz ideia, eu estava com o avô e com o nosso bisavô conversando, você não vai acreditar o lugar que eu estava. Quando eu contei para minha mãe, na hora ela fez essa associação. Por quê? Você desdobra, você vai para o plano astral e vai fazer coisas lá, entendeu? E o teu corpo físico está entubado aqui. Então é uma informação assim que eu acho relevante, porque às vezes a pessoa está na cama dela aqui, né, passando mal na cama, está sofrendo só numa cama, né, nem está entubado lá, mas ela está num processo também de desdobramento e aí ela não tem consciência. Tá? E a gente precisa também atuar dessa forma aí. É um pouco mais eficaz o trabalho e a gente consegue acelerar o processo de recuperação, tá? Então era isso que eu queria falar também sobre essa questão desse processo de Covid dentro dessa estrutura desse mundo quântico, né? Que a gente fala harmonização quântica é tão romântico, né? E aí, de repente a gente vai para um outro universo aí, né? Um universo sem fim, né? Porque é muitas questões, né? Tem bastante perguntas aqui, as pessoas perguntaram, né? Se a harmonização consegue ajudar a gente se encontrar, a se perceber quem é, o que eu Claro. faço aqui, qual é a minha história. Aí surgiu aqui mais perguntas também sobre a questão aí de você falar sobre a pessoa entubada, mas enfim, acho que você respondeu aí no final.
Show, Eu acho gente. que semana que vem a gente podia falar sobre a família, né? Essa questão da família e 15 dar dias, né? Como? Daqui 15 dias, né? Isso, Ou daqui 15 dias, Daqui a 15 semana dias, que vem. sim. Daqui 15 dias a gente falar sobre a família e dar um preview de como vai ser como vai curso. ser o curso, porque a gente vai estar uma semana antes dele, e aí, assim, pedir para a galera que tiver dúvidas, perguntas sobre o curso, mandar para a gente pelo direct, para a gente poder responder na próxima live. O que que vocês acham? Show, show, Perfeito, perfeito. show. E Gratidão. assim, né, gente, eu acho que a gente está criando aqui um grupo de pessoas. Eu falo que esse trabalho, por enquanto, ele é muito personalizado no trabalho que a gente está fazendo. Assim que a gente puder ter nosso tempo de, não de aglomeração, mas quando a gente puder se encontrar presencialmente de uma forma mais natural, né, eu tenho uma intenção de a gente voltar com a meditação presencial. A gente transmite, né, acho que a gente tem que continuar transmitindo, Uhum. mas essas pessoas que têm esse desejo, que querem fazer parte dessa egrégora, né? Que a gente tem esse contato físico que para nós aqui encarnados é importante, né? Da gente se conectar de uma forma mais humana, por assim dizer, que a gente se mantém firmes, enraizados aqui. Então, para as pessoas que estão aqui chegando, que querem, né, participar, vem com a gente, vem nas meditações, vem na constelação, vem para o curso, segue a gente aí, mas venha de verdade. Venha de verdade, porque se você vem meia boca, você não vai conseguir ficar. Não é que nós somos chatos, eu não sou exigente, não tenho isso, mas eu não tenho tempo para mimimi, sabe? Então acho que eu gosto quando a gente faz o trabalho, tem 2 pessoas, tem 3 pessoas, mas que estão inteiras ali, igual nós estamos aqui inteiros, então a gente ficaria horas aqui. Isso flui, tá? Então, se você sente isso, vem com a gente, né, vem fazer parte disso, porque enquanto estivermos encarnados e vibrando com essa intencionalidade, nós vamos ficar bem aqui. A gente vai viver com alegria, a gente Até vai ter para aí, né, as nossas realizações aqui necessárias no processo. Né? até para nós, como terapeutas, também para que a gente possa ajudar o outro, ele tem que querer, ele tem que estar disposto. Como você falou, vai Exato. ter quem vai vir, tudo bem, mas a gente também não tem mais tempo para perder com quem não quer, né? De novo eu volto naquela frase, né? Enxugar gelo. Para a gente é muito difícil, é muito desgastante, porque a gente está ali, coloca a nossa energia, coloca o nosso tempo, a gente tem o nosso trabalho, a gente faz o nosso trabalho também no plano astral e a gente tem o nosso processo aqui, o porquê que a gente está aqui. Então, assim, quem olha, né, não entende esse contexto, não faz ideia do que é também para a gente esse desgaste, né? Então, até um Exato. convite juntamente com com um favor aí, bem com força ou que seja o que tiver que ser, né? E até então a gente só está aqui para poder ajudar, né? Contribuir para encurtar ali o caminho, né? Se a pessoa tiver Isso, interesse, ela vai buscar por fora. O assunto que foi abordado aqui, vai pesquisar na internet, vai buscar informações. E a gente está no meio do caminho, a gente está junto, né? Precisar, sim. a gente está aqui para dar suporte, não está aqui, né, Mas é dar brincando. suporte, né, Mari? Eu vejo muito isso. A gente está aqui para trazer informação e dar suporte, mas o caminho é a verticalização, como o Sérgio falou, é individual e a pessoa tem que dar o seu passo, né? É Então, isso E eu só aí. queria lembrar aqui as datas, galera. Toda quinta-feira, às 20 horas. Fica ligado nos posts que o Sérgio coloca lá no Insta dele. Geralmente eu e a Loura, a gente sempre está compartilhando aqui a meditação. Ele fez uma ontem maravilhosa, tá gravada. Quem quiser ir lá, olha, volta e faz. E começa a participar com a gente. A próxima constelação vai ser dia 24 de abril aqui em Vila Velha. O curso de harmonização vai ser dia 25 também aqui em Vila Velha. Então, se tiver alguma dúvida, entra também no site do Sérgio, que eu vou colocar de novo aqui mais uma vez, para vocês acessarem lá, tirarem informações e tirarem dúvidas também. E a gente está aqui à disposição e estamos juntos, né? Isso então aí. A Leônia perguntou se vai ficar gravado. Sim, no vai perfil ficar da gravado. Loirine, aqui lá no IGTV da Loirine, tá só depois acessa lá. Tá show de bola. Eu Isso aí, consegui meninas. para baixar também, depois a gente pode passar esse material aí para o YouTube, para outros lugares também a gente consegue depois. Sim, sim, tá tranquilo. E Gratidão. é isso. Nós fizemos 1h30 de live maravilhosamente. E vocês que estão aqui com a gente, gratidão. Eu quero agradecer você, Marina, você, Sérgio, né, por contribuir com tanta informação. E vocês
que estão aqui nos acompanhando para daqui 15 dias estar aqui com a gente de novo e levar essa informação para outras pessoas. Convidem a família, convide quem vocês amam, né? Para que a gente possa disseminar essa informação, porque como o Sérgio mesmo foi bem claro, que o objetivo e direto a gente não tem mais tempo. Então, o nosso tempo também é precioso. Então, eu agradeço vocês dois do fundo do meu coração, agradeço a todos que estiveram aqui com a gente e nos vemos, então, daqui 15 dias nesse mesmo bate-canal. Agradeço também vocês, meninos, mais uma vez. Agradeço a cada um de vocês que esteve aqui com a gente, que passou. Nós tivemos, acho que, mais de 20 pessoas, teve um momento aqui. Eu acho isso muito relevante. Que as energias, né, que nós estamos emanando aqui encontrem vocês receptivos para isso. A partir de semana que vem, então, depois de ter tomado todos os cuidados que eu precisei, fiz questão de seguir os padrões aí, né? Na semana que vem, então, eu volto com os atendimentos também presenciais, porque nesses dias eu fiz atendimento online, tá, gente? Sou meio louco, tá? Eu trabalhei online aqui, eu só não fiz o presencial. Então, a partir de semana que vem, também o atendimento presencial, lá de volta na clínica. Eu tô com uma saudade da sala, né, daquele espaço, tomar um café ali e bater nosso papo. Então, se vocês quiserem, tiverem curiosidade, estaremos por lá também. E agradeço a Mari por ter lembrado as datas. Às vezes eu me perco aqui. No Telegram eu estou compartilhando lá os Merkabas novos também. E no Instagram, toda semana a gente vai colocar um Merkaba ali novo, até a gente subir todos também, o que a gente tem aí. Tem mais para chegar, mas a ideia é que as pessoas tenham acesso a essa informação e por ressonância também consigam aproveitar, tá bom? Um bom final de semana para todos vocês. E a gente se vê aqui de novo. Para quem ainda vai curtir o feriado, né? Gratidão, gratidão a todos. Gratidão. Tchau, pessoal. Beijo para vocês dois. Tchau. Beijo para todo mundo. Tchau. Beijo, tchau.